Olá, alunos, olá, tutores, olá, professora Andréia. Bom dia, professora Aline, bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 8ª aula da disciplina de contabilidade na escola. Hoje é a nossa última aula, né, antes da nossa revisão e da nossa prova. Então, nós vamos finalizar esse assunto dos recursos, onde são aplicados os recursos que são disponibilizados para a educação, né? Então, hoje nós vamos finalizar a unidade 3 do nosso caderno. Vamos recapitular a aula anterior. Então, nós falamos sobre o Fundeb, sobre e daí nós conversamos sobre o quê? Sobre os impostos que são utilizados distribuídos para os recursos da educação, que são o Fundo de Participação Estadual e Municipal, o ICMS, o IPI Exportação, a desoneração de exportações, o Imposto Causa Mortes, né? O IPVA, a cota parte de 50% de ITR devida aos municípios, a complementação da União, o funcionamento do Fundeb, né, falamos, e o comparativo do Fundef versus o Fundeb. Professora Aline, então eu acredito que essa aula, muitos que trabalham na Secretaria Escolar, que estão aí já ansiosos, porque realmente essa é a mais esperada, né, porque a gente é um assunto que deixa muito apreensivo as pessoas que trabalham na Secretaria Escolar, porque eles vão envolver tudo que vai ser repassado para a escola. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores os livros didáticos. Então, o secretário escolar, ele fica todo focado nesse período no censo escolar, que é um dos assuntos dessa unidade. Então, realmente, muitas vezes, eu vou até pedir que vocês contribuam bastante aqui nas questões, porque a gente precisa conhecer mais profundamente, mais a fundo, o trabalho que vocês realizam aí diariamente, porque o que a gente sabe o que a gente faz o acompanhamento ali por perto, tem leitura, né? A gente tem aquela experiência de escola, mas quem sabe mais sobre esse assunto, ciência escolar, é quem realmente põe a mão na massa, quem realmente vai a fundo aí nesse formulário, nessa resposta tão importante aí que vai mexer com tanta a vida dos alunos, né? É isso aí. Na aula anterior, nossa aula 7, nós abordamos com a professora Vanessa aqui, basicamente os impostos, né, que são destinados, cada um desses impostos que nós comentamos, eles têm um percentual que são destinados para a educação, todos esses recursos que vão para o nosso Fundeb. Nós conversamos também que, quando a gente faz esse comparativo do Fundef versus o Fundeb, como que o Fundeb, ele capta mais recursos, né, do que quando era o Fundef. Então, vamos continuar aqui. Falando um pouco do Fundeb. Os municípios receberão os recursos do Fundeb com base no número de alunos. Por isso que a professora Andréia aqui já começou a nossa aula falando do censo, porque todos esses recursos, eles são baseados no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental. E os estados com base no número de alunos do ensino fundamental e médio, observada a seguinte escala de inclusão: alunos do ensino fundamental regular especial considerados 100% a partir de 2007. Então, é 100% disso aqui. E alunos da educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos, que é o EJA, considerados 33,33% em 2007, 66,66% em 2008 e 100% a partir de 2009. Então, aí nós constatamos o quê? Que hoje é tudo 100%, né, professora? É legal a gente ver esse histórico porque nós conseguimos constatar, assim, uma evolução nisso. Era 33%, passou a ser 66% e a partir de 2009 já é 100%, né, desses dois aqui. Pessoal, vamos retomar aqui. Teve uma aula que nós comentamos sobre aquele município, lembra, professora, aquele estudo sempre, o qual nós falamos que a gente tinha arrecadado 100 milhões e
para fazer o pessoal fazer a conta aqui, qual é o percentual que iria para a educação, que no caso é os 25%, que é o valor mínimo, né? E o que acontece? Por exemplo, tem aqui essa arrecadação. Nós temos os programas do FNDE que destinam recursos para as escolas também. E nós temos um tópico muito importante que é a complementação da União. Então, muitas vezes, esses valores, por exemplo, o valor mínimo que é arrecadado, mas a destinação desses recursos não chega, por exemplo, no mínimo estipulado por aluno, então a União tem que ir lá e ela tem que complementar o valor. Então, tem um valor mínimo, que isso tudo é feito com o censo. Então, por exemplo, vai ser feita a contagem, vai ser repassada essas informações e é com base nisso que o governo vai falar, ó, o valor anual por aluno é esse, então, se toda a arrecadação não atingir esse valor, a União tem que ir lá e complementar isso. Então, lembra que nós conversamos sobre essa cidade fictícia, que no caso é Estudo Sempre? Então, aqui no caderno de vocês tem um caminho o qual se destinaria o dinheiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa cidade, por exemplo, a arrecadação foi de 100 milhões. Isso aqui a gente está falando da receita do município, né, pessoal? E pela conta que nós fizemos naquela aula, nós vimos que 25 milhões eram os recursos destinados para a educação. Mas não é só isso. Nós temos também a contribuição da União, dos estados e dos municípios para o Fundeb. Esse valor, ele é dividido, ele é repassado e ele é dividido. 60% desse valor, ele vai para a remuneração dos profissionais, dos professores, né? E os outros 40%, ele vai pagar as despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso aqui é feito em cima do quê? Do censo. Aqui no nosso caderno ele estava trabalhando com o ano de 2006, mas nos relatórios para frente eu trabalhei mais com o 2015 para ficar bem mais na nossa atualidade. E o valor mínimo nacional por aluno, no caso, que é de 2007. Então, o que acontece? Com o censo de 2006, né, mais as matrículas, né, professora? Nós temos o quê? O valor mínimo. Esse valor aqui é investido na educação, juntamente com aqueles 25 milhões aqui. Então, é o seguinte, o censo, ele vai dizer quantos alunos, por isso que é o problema aí da informação errada, né, professora? Se a gente mandar essa informação errada, vai faltar dinheiro, vai faltar livro, né, professora? Então, não só questão, só informação errada, né? A gente tem uma determinada informação que a gente passa no ano anterior, mas no ano posterior, essas informações já não condizem. Por quê? Porque a escola já abriu novas vagas, ou criou uma outra sala. Então, aqueles alunos ali não vão receber livros didáticos, ali a escola vai ter problema com a renda, né? Porque ela informou no ano anterior um determinado número de alunos e depois e no ano posterior tinha um outro número que não batia. Então, realmente, muitas vezes os professores questionam, mas por que a escola não informa o número certo? Nunca é difícil a escola manter o seu mesmo número de alunos durante, né, o ano que vai se seguir. Então, mas é necessário que a gente informe mesmo assim. Por quê? Porque a gente precisa ter uma base, né? O Ministério precisa ter uma base para poder fornecer aí não só a verba, mas também os materiais necessários. A gente também tem outros programas que também são baseados no censo escolar. A gente falou bastante em disciplinas anteriores, até mesmo nessa sobre a burocracia, né? Mas é uma burocracia necessária, porque como a professora falou, é através desses dados que nós fazemos todo um planejamento, né? Tanto da destinação dos recursos, dos livros didáticos e até para índices, né? Para cálculo, porque assim, no nosso Plano Nacional de Educação, a gente tem metas a ser atingidas. E isso aqui também vai ajudar a gente no caso da fiscalização, como que está isso, está conseguindo atingir, está conseguindo chegar perto da meta. Então, tudo isso serve também para essa contagem, né? A utilização dos recursos do Fundeb. O financiamento das ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública aplica-se a todas as modalidades. Aqui nós falamos regular,
especial ou de jovens e adultos, né? Independentemente da duração, no caso o ensino fundamental de 8 ou 9 anos, da idade dos estudantes, né? Crianças, jovens ou adultos, do turno de atendimento matutino e vespertino ou noturno, ou da localização da escola, zona urbana, zona rural, área indígena também, né? Então, pessoal, para vocês verem que os recursos do Fundeb, ele tem que atingir a todos, né? Quando a gente fala da educação básica fundamental, é para atingir a todos, independente da idade, independente se está situado lá na zona rural, se está na zona urbana, se o aluno ele está matriculado de manhã, se está matriculado de noite. Então é para atingir a todas essas pessoas, né? E sempre lembrando que tudo baseado na Constituição, na LDB, que contempla, ela não diferencia ninguém, nem índio, nem pessoas que estão na zona rural, todos que estão envolvidos na educação básica têm esse direito. Então, independentemente de localidade ou de religião ou de classe social, elas vão ser contempladas, né? Então, por isso é tão importante esse fornecimento de dados para que realmente a gente possa receber o recurso que realmente nos é de direito, né? Então, muitas vezes, essa apreensão, que eu sempre vou repetir várias vezes aqui, que tem que ser amenizada pela parceria dentro da escola, né? Então, o secretário, ele é o responsável pelo fornecimento de dados, mas ele não está sozinho, ele não deve estar sozinho, isso tem que estar com a colaboração das pessoas, né? Ele está concentrado ali, então são dados que realmente vão influenciar durante todo um ano letivo, então precisa muito da parceria e da compreensão de todos. Vamos recapitular aqui o que nós já falamos em aulas anteriores, mas que é importante a gente lembrar. Os municípios, estados e o Distrito Federal, ao utilizarem os recursos do Fundeb, deverão observar a orientação do artigo 211 da Constituição de 88. Os municípios deverão atuar na educação infantil, aqui nós estamos falando de municípios, né? E prioritariamente no ensino fundamental. Os estados deverão atuar no ensino fundamental, né? Os estados, e no ensino médio. E o Distrito Federal assume a responsabilidade dos estados e dos municípios. É como se, é igual quando a gente fala dos recursos da União, né, professor? Por exemplo, assim, o município tem uma responsabilidade, o estado tem uma responsabilidade e entra a União para ajudar, né, para dar um suporte para os estados e para os municípios, né? Por isso que aqui fala que o Distrito Federal tem a responsabilidade para com os estados e com os municípios. Aí começamos a falar do censo escolar. O que é o censo escolar, pessoal? Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades. O censo escolar coleta dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula, e movimento e rendimento escolar. Então, olha quantos índices, né, professora, que são usados com esse censo. A professora estava falando até sobre o envio correto das informações, muitas vezes acaba faltando assim, alguns números, né, aqui, né. O certo, o justo, na verdade, é que o recurso seja destinado para a quantidade correta de alunos, nem para mais, nem para menos, né? A gente sabe que a gente trabalha com um orçamento muito apertado, então não é correto a escola receber recurso a mais, porque isso pode acabar tirando de alguma outra e nem a menos, né? Por isso a importância do censo. Tem uma observação na parte da questão da informação do rendimento escolar. Então, muitos programas são enviados às escolas para ser desenvolvidos dentro da escola de acordo com o rendimento. Por exemplo, a escola está com um baixo rendimento dos alunos, né? A escola está com um IDEB muito baixo e muitos programas como Mais Educação foram enviados à escola que estava com baixo rendimento. Programas como Educação Integral. Então,
isso tudo é planejado a partir do envio desses dados que o secretário faz, né, que o secretário, com a ajuda dos outros técnicos, faz e envia para o Ministério. Então, muitas vezes, aqui, os problemas que acontecem ali é, nossa, a gente não recebeu o recurso, a gente faltou, é realmente de acordo com os dados. Então, esses dados são aí seguidos religiosamente, né, são analisados, né, e são, a partir daí, enviados programas, enviados materiais, de acordo com esses dados fornecidos. E é muito interessante também, porque através dessa coleta de dados, de várias informações que nós citamos aqui, que a escola, o município, o estado vai fazer um planejamento em cima disso, certo? Por exemplo, assim, se a tua escola, ela está com um índice... por exemplo, de aprendizagem muito baixo, então, vamos estabelecer aqui, vamos fazer um planejamento em cima desse problema para a gente aumentar esse índice, porque são todos esses índices que vai compor, no caso, o índice final lá na frente, que no caso é do nosso Plano Nacional de Educação. Então, no caso, é feita a medição de todos esses índices para a gente chegar num índice final. Então, quanto maior for o índice dessas escolas, maior vai ser o nosso índice final. No caso da sua escola, da escola da professora Andréia, né? Então, daí a importância, porque quando a gente faz quando a gente mede esses dados, quando a gente coleta esses dados, a gente consegue captar também onde que está o problema na nossa escola. Muitas vezes a pessoa não estava imaginando que ela tinha problema ali. E é através dessa coleta de dados que a gente vai descobrir muitos problemas e a gente pode fazer um planejamento em cima deles para a gente vir a melhorá-los, né? Então, como que é o período que é realizado o censo escolar? Então, ele é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Em parceria com os governos estaduais, que são as secretarias estaduais de educação e prefeituras municipais. Então, aqui também, estados e municípios juntos nisso aqui, né? Pessoal, muito importante também, o que é feito com esses resultados? Nós estamos falando aqui, né? Mas o resultado do censo, ele é utilizado para vários setores da educação, né? Como nós vamos ver aqui, ó. Os resultados obtidos no censo escolar sobre o rendimento, no caso, né? Aprovação e reprovação. E movimento, no caso de abandono, transferência, falecimento escolar dos alunos do ensino fundamental e médio, juntamente com outras avaliações do INEP, né? No caso aqui a gente estava falando do SAEB, Prova Brasil, são utilizados para o cálculo de índice de desenvolvimento da educação, que é o que a professora estava falando aqui, que é o nosso IDEB. Indicador que serve de referência para as metas do Plano Nacional de Educação, do Ministério da Educação. Então, pessoal, olha só, através de todos esses índices, eles servem como referência para o nosso Plano Nacional de Educação. Então, aí a gente consegue ver a importância de uma maneira da correta coleta de dados, né? E da importância também, como a professora falou, ela estava comentando comigo aqui, que é muito estressante quando chega essa época. Período do preenchimento do censo escolar, então a gente vai na secretaria, o secretário, olá, como é que você está? Não, tá bem? Não, eu estou preenchendo o censo. Você está mal? Não, estou preenchendo o censo escolar. Então, realmente, a gente leva assim na esportiva e tenta manter o bom humor, porque realmente a importância do fornecimento desses dados corretos, então a concentração, né, aquilo e a responsabilidade, né, que está toda colocado nesse fornecimento desses dados. E não tem como adiar, né, tem um prazo determinado para entrega, né, então tem que ser cumprido, né, então e também não pode ser adiado o envio, não pode ser deixado de lado, né, todas as escolas têm que enviar. Então, por isso a apreensão, né? Então, a gente, como colega de trabalho, a gente já compreende, né, que o secretário fica ali envolvido, né? Aí, muitas vezes, não é o secretário, muitas vezes é o diretor, né, que tem que fornecer, que nem todas as escolas têm esse profissional, né? Então, realmente, a gente fica aqui tendo mais compreensão
nesse período aí de fornecimento de dados, né? É isso aí. Então, pessoal, no portal do INEP, a gente tem os formulários, no caso do censo escolar. Então, são 4. E a gente vai dar uma olhadinha neles aqui. Pode ser que a maioria de vocês já conheçam, mas a gente vai dar uma analisada neles aqui. Aline, é assim, vocês que estão diretamente ligados com o preenchimento dos formulários do censo escolar, qualquer observação que vocês tenham a acrescentar, colocar, não, eu achei que ele estava diferente do que eu preencho, pode fornecer aqui para a gente, né, online, que a gente comenta aqui na parte da correção, porque quem lida diretamente, né, a gente que é professor, fica mais distante dessa parte, né, a gente tem conhecimento ali das informações que nos passam. Vocês que estão diretamente ligados e preenchendo esses formulários, podem fazer essa observação que a gente aí coloca aí no momento da correção e cita, claro, o polo, ou então, se não quiser não citar o polo, mas a gente pode aí só socializar essas informações e, claro, engrandecer o nosso conhecimento aqui, né? Isso. Então, no caso, esse formulário aqui seria o cadastro de escola. Como eu falei para vocês, isso aqui está no portal do INEP, para quem quiser dar uma olhadinha lá, tá disponível todos os formulários. Nós não conseguimos colocar o formulário inteiro aqui, porque ia ficar muito pequeno, então eu coloquei só o início, só para a gente ter uma noção mesmo. Esse aqui do cadastro da escola. Então, aqui, a escola tem um código, aqui, ó, o preenchimento dos dados do gestor da escola, né? O cargo, se o gestor é diretor ou ele possui outro cargo, o endereço eletrônico, olha só, pessoal, que interessante isso aqui. A situação do funcionamento da escola, se ela está em atividade, se ela foi extinta, se ela está paralisada, qual é o ano letivo. Então, para baixo ainda a gente tem várias outras informações, todas referentes à escola, né? Então, por exemplo, cada escola tem uma pessoa que responde por ela, que é o gestor, então também vai os dados dessa pessoa ali. E como eu mencionei, nós não conseguimos colocar ele inteiro aqui, mas é bem interessante para quem não conhece entrar lá no portal para ver o restante do formulário, né? Próximo formulário, nós falamos do cadastro da escola, cadastro de aluno. Então, aqui, ó, mesmo no cadastro de aluno, a gente já começa pelo código da escola, porque aqui eles já vão identificar, aqui vai os dados do aluno, mas aqui eles precisam identificar de que escola ele é. Então, aqui, a identificação por exemplo, do CPF, o nome completo do aluno, no caso, a filiação, o nome do pai, da mãe, né? No caso, se é não declarado, né, a data de nascimento. E também, para baixo, a gente tem várias outras informações do aluno, no caso, que série que ele está cursando, todas essas informações. Então, a gente já dá para ver como é complicado de preencher tudo isso, né, professora? Mas, assim, é o que nós comentamos há pouco, que é uma burocracia necessária. Aqui, pessoal, cadastro de profissional escolar em sala de aula. Olha que interessante isso aqui. A escolaridade, aqui, o início do formulário, ele começa também com a identificação do professor, tem o código da escola também que ele leciona, mas daí eu peguei uma outra parte do formulário, onde tem aqui a escolaridade do professor. Às vezes o professor tem mais de um curso superior, então tem várias colunas aqui para preencher os cursos do professor. Também servindo para fornecimento de informações do nosso plano que foi construído, não só o nacional, mas o estadual, o municipal. Sobre a quantidade de profissionais graduados que a gente tem no Brasil, né? Então, também é um instrumento fundamental para nos dar essa informação, né? Quantos profissionais formados em sala de aula, capacitados, graduados, né? Com mestrado, sem mestrado, sem pós-graduação, com pós-graduação. É a partir daí que o Ministério da Educação vai fazer um parâmetro para poder desenhar,
né, qual é a nossa atual realidade. Exatamente. No nosso Plano Nacional de Educação tem metas, né, para atingir um índice de mestres, para atingir um índice de doutores. Então é o seguinte, esse ano vai ser feito um censo, a partir dele coletado os índices para comparar com o do ano que vem e assim por diante. E é muito interessante aqui nesses dados a quantidade de informações. Por exemplo, o professor ele tá preenchendo aqui a parte do curso superior. A gente consegue ver se ele concluiu, se está em andamento ainda, se esse curso superior ele foi feito em instituição pública ou privada, né? O nome da instituição que foi feito. Então, a quantidade de dados é muito grande e através de todos eles que são apresentados esses índices, né? E aqui nós temos o último formulário, que é o cadastro de turma, né? Então, como todos os outros formulários, o código da escola. Pessoal, o formulário do professor também tem esse código da escola, mas é porque, como eu queria mostrar a parte do preenchimento dos cursos, ele não veio com o início, tá? Mas todos eles têm o código da escola, o nome da turma, né? O tipo, que é a mediação didático-pedagógica, né? Se é presencial, se é uma turma semipresencial, ou se é uma turma de EAD, né? O horário do funcionamento, né? O horário inicial, o horário final. Quais dias da semana são disponibilizadas essas aulas, né? Se é feito somente em um dia ou se são vários dias da semana. O tipo de atendimento, olha só que interessante, se é classe hospitalar, atendimento, educação educacional especializado, né? Então, são muitas informações também que são geradas. Olha que interessante, nós falamos de cadastro de aluno, de cadastro de escola, de professor e de turma, né? Então, como eu já comentei com vocês, eu venho batendo bastante nessa tecla para vocês acessarem esses sites, para terem uma noção melhor de como funciona, como a gente fala assim, não tem como apresentar tudo durante a nossa aula, mas assim, para vocês terem um conhecimento melhor sobre isso, né? O valor mínimo nacional por aluno. Como é calculado isso? Esse valor é calculado em relação a cada estado brasileiro, levando-se em consideração a receita do Fundeb, né, no respectivo estado, o número de alunos da educação básica, no caso, quando a gente fala básica, nós estamos falando regular, especial, educação de jovens e adultos, integral, né, indígena também, das redes públicas de ensino estaduais e municipais, de acordo com o censo escolar mais atualizado, e os fatores de ponderação fixados pelo MEC. Então, é o seguinte, tem um valor, é feito sobre a coleta de todos esses dados, é estipulado um valor mínimo anual por aluno, né? E esse valor ele tem que ser repassado. Se com a captação dos recursos do estado, do município, não chegar a cumprir esse valor, a União tem que vir e tem que compor esse valor. E aqui, pessoal, tá um pouco pequeno esses números, ainda também eu não consegui colocar a tabela inteira, mas é só para a gente ter uma noção mesmo, para despertar a curiosidade de vocês mesmo, para vocês darem uma olhada no site e verem esses números também. Essa tabela aqui é referente a valor anual por aluno estimado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica. Na educação básica, é o que nós falamos, entram todas aquelas modalidades, né? E aqui essa tabela, ela é a nossa atual, a de 2015. Então, olha que interessante, aqui na educação infantil, nós vemos que a gente tem aqui a creche integral, pré-escola integral, creche parcial, pré-escola parcial, daí no caso tem olha, é dividido até pelas séries iniciais urbana e rural, né? As séries finais urbana e rural, tempo integral,
né? Então, são muitas informações. Aqui, por exemplo, no nosso estado de Rondônia, a gente tem um valor de R$ 4.044. Isso, a gente está falando um valor anual por aluno. Então, aqui, esse valor que eu passei agora para vocês é da creche integral. A pré-escola integral, o mesmo valor. Ó, se a gente pegar um estado grande, que é o estado de São Paulo, a gente vê que a diferença não é tão grande. Para vocês verem que por aluno, o valor por aluno não pode ser muito diferente de um estado para o outro. E a gente consegue visualizar isso aqui nessa tabela. Nós temos também aqui, ó, a educação especial. A gente estava falando que a educação infantil em creches era R$ 4.000. Aqui a educação especial, R$ 3.700. Aqui, que interessante, pessoal, nós temos aqui o estado do Rio Grande do Norte, que nós temos o valor e nós temos aqui a complementação da União. Então, a gente já vê o quê? Que o Estado, o município não conseguiu chegar no valor mínimo por aluno. Então, é nisso que a gente tem ressaltado bastante. Então, veio a União aqui e complementou esse valor. Então, do nosso Estado, por exemplo, a gente vê aqui, ó, a contribuição dos estados e municípios. Então, aqui a gente está falando de pouco mais de 1.390.000. Isso aqui a gente está falando anual. E esse aqui é a contribuição total. Então, esse aqui está disponibilizado também no site do FNDE, pessoal. É muito, muito importante mesmo que vocês prestem bastante atenção nisso, foquem bastante também nessa parte dos impostos, da onde que vem esse dinheiro, porque a gente falou bastante da captação e da aplicação dos recursos, a gente falou sobre vários, né, programas do governo que são para a educação. É importante também para vocês analisarem o quê? A minha escola, tem algum programa que a minha escola poderia estar sendo beneficiada e não está? Quais os passos eu tenho que seguir para a minha escola ser beneficiada por esse programa? É muito importante esse entendimento, né? E o que eu achei bastante interessante também é porque nós não comentamos só do valor... entra a receita e a gente disponibiliza, lógico, é repassado em vários setores da educação. Não, a gente está mostrando também da onde que vem esse dinheiro, né, professora? Exatamente. E essas tabelas aqui, elas são muito importantes para a gente ter uma noção de valores. É muito importante as pessoas terem noção de valores. Qual é o valor mínimo por aluno no teu estado, no teu município? Nós temos também essa tabela, eu queria muito ter mostrado ela, que é uma tabela de cidades do nosso estado. Então, cada cidade tem um valor. Porto Velho, Nova Mamoré, tem várias, Espigão do Oeste, tem várias, todas na verdade, todas as cidades do nosso estado, com o valor mínimo por aluno. Só que essa tabela é muito grande e os números dela são muito pequenos, então a gente não ia conseguir visualizar esses números aqui. Mas daí vai o quê? A curiosidade também dos nossos alunos para ir atrás dessas informações. Elas estão lá para quem quiser ver, né? Então é muito importante o quê? Esse censo, ele é feito uma coleta de informações e essas informações, elas são disponibilizadas para todo mundo que tiver interesse de ver. A informação está lá. Por isso que eu falo, tem que partir muito isso da gente também, né, professora? Então, pessoal, é o seguinte, vamos dar uma revisada aqui no que nós falamos hoje, né, que é os caminhos do investimento na educação básica. Esses caminhos são o quê? Aquela primeira figura que nós mostramos, os saquinhos de dinheiro, para onde que vai, quanto que vai, né, para a educação básica, né? A utilização dos recursos do Fundeb, o censo escolar. O censo escolar, o que são feitos com os resultados do censo escolar, os modelos de formulário, que nós falamos do quê? Do formulário da escola, do formulário do aluno, do formulário do profissional escolar e do formulário da turma, né? O valor mínimo nacional por aluno ano e valor anual estimado para 2015.
porque a gente quis colocar alguma coisa que ficasse bem assim na nossa atualidade. Não adianta eu pegar lá, por exemplo, um dado que estava lá de 2007, 2006, por exemplo, porque não é a nossa realidade. Então, por isso que eu falei para vocês, irem atrás dessas informações. Eu gostaria muito que vocês fossem ver essa tabela por cidade, porque é muito interessante mesmo a gente saber os números das cidades do nosso estado, né? E assim, a nossa próxima aula é a nossa revisão, né? E depois nós já vamos ter a nossa prova. Então, é muito importante, assim, a atenção de todos vocês, a participação de todos vocês. Se tiver algumas dúvidas, hoje é o momento, né, professor? Vamos tirar, né? Vamos aqui socializar para a gente ir para a revisão já mais, né, afiado e mais afiado ainda para avaliação. É porque, pessoal, a nossa revisão, a gente dá uma repassada muito rápida nos conteúdos da nossa disciplina de contabilidade na escola. A gente não vai conseguir, por exemplo, mostrar um formulário, ir um pouquinho mais a fundo em determinado assunto, porque é bastante conteúdo, né? Então, assim, é muito importante mesmo que, caso tenha alguma dúvida, a participação de vocês, assim, é muito importante hoje, nesse momento, antes da nossa prova. Ter bastante noção da origem, né? A origem, que é o que nós falamos aqui na nossa disciplina, a origem dos recursos, de que impostos que vêm esses recursos, qual é o percentual, né? Por exemplo, eu estava conversando com a professora Vanessa na aula anterior, e antigamente eu achava que o IPVA, por exemplo, era um imposto destinado para estradas, e não é. O IPVA como a gente comentou, é um imposto que ele é solto, no caso, para o Estado, e o Estado aplica esse imposto aonde tiver necessidade, exatamente. Ele pode ser aplicado na saúde, pode ser aplicado na educação, pode ser aplicado no transporte também, mas assim, é muito interessante ter essa noção também, não só da onde que a gente aplica os recursos, né? Nós falamos também dos vários programas, mas também da onde vêm esses recursos. O IPVA, por exemplo, a gente não tem um percentual dele. Se o Estado quiser usar ele 100% na educação, o Estado pode, mas tem impostos que tem um percentual lá, 20% desse imposto é para a educação. Então, é muito interessante a gente ter essa noção, né, dessas alíquotas que são utilizadas para a coleta desses recursos, desses percentuais, destinadas para o Fundeb. No caso, o FNDE, através dos seus programas, faz toda a administração e repasse desses recursos, né? Então, tudo isso nós comentamos durante as nossas aulas. Quanto que o FNDE disponibiliza para tal programa. Outra coisa, como que a minha escola precisa fazer para aderir tal programa. Como eu comentei com vocês, está tudo explicadinho lá, todos os formulários estão disponíveis. Um foco principal mesmo da nossa disciplina é que vocês que despertem, por exemplo, a curiosidade de vocês. Será que a minha escola pode participar de determinado programa? Tem programas como a Alimentação na Escola, que nós comentamos aqui, que ele é obrigatório, né? Sim. Então, é um programa que todas as escolas tem que ser disponibilizado para todas as escolas, mas tem programas que não, tem programas que a escola tem que ir atrás para fazer um convênio, para o FNDE aprovar, porque é feito toda uma fiscalização para o FNDE aprovar e para a escola, no caso, ser conveniada a esse programa. Como a gente falou, tudo parte do princípio de um bom planejamento, né? E dentro do planejamento a gente tem o quê? A gente tem a parte da coleta de informações, nós falamos bastante sobre isso hoje, a importância da gente ter uma noção do que está acontecendo dentro da nossa escola. Através dessa coleta de informações, nós vamos visualizar onde estão os nossos pontos fracos, né? Primeiro a gente tem que bater em cima do nosso ponto fraco, e do nosso ponto forte a gente vai melhorando ele cada vez mais, mas assim, a ênfase é dada nos nossos pontos fracos para a gente fazer um planejamento em cima deles para melhorá-los, né? E assim, é feito um planejamento em cima desses, no caso, problemas que a gente tem. Em cima desse planejamento, a gente sempre coloca uma meta, né?
Essa meta, a gente sempre, eu já foquei bastante nisso, é muito difícil muitas vezes a gente chegar no 100%, mas quanto mais próximo, né, não igual aconteceu com o nosso PNE passado, que tipo, teve quesitos que a gente não atingiu nem 30%, 40%, então não é disso que eu estou falando. Quando eu estou falando de atingir a meta, a gente está falando lá de chegar nos 80%, 90%, isso aí já é considerado um sucesso, né, professora? E o nosso objetivo é, como você falou, é despertar o interesse pelas finanças, né, pelos recursos, porque a gente não vai ir para frente, a gente não vai conseguir se manter, nenhuma família, nenhuma escola, nenhuma empresa sem recursos. Então a gente tem que saber qual a procedência, onde a gente pode conseguir, como é adquirido esse recurso, por que a nossa escola ficou de fora. Então essa curiosidade que a professora Aline falou, ser despertada é muito importante, porque a gente possa realmente ver a nossa escola como parte aí da nossa vida e poder, claro, com certeza, contribuir da melhor forma possível. Exatamente. O interesse de vocês é o ponto forte aqui das nossas aulas, né? Então, assim, com um foco nessa parte do planejamento, de fazer uma fiscalização. Aqui, quando a gente fala de recursos, a fiscalização é um assunto chave. Ela tem que existir e ela tem que ser feita periodicamente. Não é para ser feito no início do nosso planejamento e no final dele. Não, ela tem que ser feita periodicamente, porque às vezes no meio do caminho a gente vê que está acontecendo alguma coisa errada e a gente já consegue corrigir, certo? Então é o seguinte, é isso, pessoal. A nossa próxima aula é a nossa revisão, seguindo da nossa prova, então nós não temos atividades na próxima aula, né? E eu fico no aguardo de vocês para a correção de hoje das nossas atividades. Obrigado pela atenção aqui, professora Andréia. Até mais tarde, né? Obrigada a todos vocês pela atenção e em seguida a gente volta com a correção. Olá, alunos, tutores, vamos dar início agora à correção das nossas atividades. Como eu já comentei com vocês, muito importante a contribuição de vocês aqui. Aproveitando também, essa é a nossa última correção antes da nossa prova. Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre algum determinado assunto, mesmo que ele não tenha sido falado hoje, é o momento de vocês perguntarem para a gente conversar aqui, porque na próxima aula a gente não vai conseguir ter esse espaço, porque é a prova de vocês. Então, aproveitem bem esse momento aqui para contribuir, ok? Então, vamos à primeira questão. Onde são aplicados os recursos do Fundeb? Temos alguma contribuição, professora? No momento não. No aguardo, a gente já colocou aqui no chat para receber as respostas, os cursistas aí, eu acredito que estejam fechando para poder nos enviar e a gente vai divulgar aqui ao vivo. Ok, então vamos lá. Os recursos do Fundeb, ele aplica-se a todas as modalidades, como nós comentamos aqui na aula. Essas modalidades enquadram-se ensino regular, especial ou de jovens e adultos, independentemente da duração, se for de ensino fundamental de 8 ou 9 anos, da idade dos estudantes, então ele aplica-se para crianças, jovens ou adultos, do turno de atendimento, se o aluno está matriculado no período matutino, vespertino ou noturno. E aqui quando a gente fala ou é porque tem alguns que são período integral, né, professora? Ou da localização da escola, né? Então, pode ser zona urbana, zona rural, área indígena. Então, os recursos do Fundeb, ele tem que ser aplicado
em todas essas modalidades, independente de onde está situada a escola, independente da idade, se a pessoa estiver cursando um ensino fundamental, é aplicado dentro dessa escola, né? Independente do período que o aluno está cursando, né? Então, é bem interessante focarem bastante nisso. Temos contribuição da questão 1, a tutora Lucineide de Costa Marques enviou, né, a resposta do cursista Odair, né, diz o seguinte: os recursos do Fundeb, 60% deve ser destinado ao pagamento dos professores da educação básica pública e os 40% investido na manutenção e desenvolvimento da educação. Exatamente. Nós temos como nós comentamos aqui naquele desenho, nosso primeiro slide que tinha aquela figura com os saquinhos de dinheiro, essa parte do Fundeb, 40% ele é destinado para o pagamento, né, dos professores, 60%, desculpa, e os outros 40% é destinado para a manutenção e desenvolvimento, né, da educação, como foi respondido aqui. Mais alguma contribuição? Apenas da questão 2, a gente já vai fazer a leitura. O Odair também contribuiu. Ok, então vamos lá. Odair? Isso. Vamos lá, defina o censo escolar. Então, o censo escolar, de acordo com o Odair, é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em parceria com os governos estaduais e prefeituras municipais. O Odair de Costa Marques, obrigado aí pela contribuição, um abraço aí para o Polo de Costa Marques, tá, gente? Mais alguma? Não, da questão 2 não. Só complementando aqui. Então, o censo escolar, como disse Odair, né, trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação básica. Então, por aqueles formulários, deu para a gente ver bem a quantidade de informações que são coletadas. Por isso que ele é definido como o principal instrumento de coleta dessas informações, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades, né? Já comentamos sobre todas as modalidades aqui. O censo escolar coleta dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula, movimento e rendimento escolar. Então, às vezes a gente comentando assim, né, não dá uma noção assim, total do que é isso. Então, só pegando aquele formulário mesmo, para a gente ter uma noção bem interessante sobre a quantidade de informações que são coletadas nesses formulários. Temos mais alguma, professora? Ainda não. Das outras nós temos? Não, nós estamos aguardando, tá? Eu acredito que vão nos enviar, principalmente das questões aí interativas, que a gente precisa aí ter conhecimento aí da realidade que vocês estão vivenciando no dia a dia, né? A gente tem aqui a nossa experiência, mas precisa também conhecer dos outros polos. Então, a gente está no aguardo aqui das outras respostas, tá? É isso aí, pessoal. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre essa questão 3 aqui. Porque conforme eu comentei com vocês que eu estava conversando com a professora Andréia, e ela disse que é muito estressante quando tem que fazer o censo, quando tem que responder. E assim, eu queria a opinião de vocês sobre isso. E é isso que foi colocado nessa questão. Quais as principais vantagens que você destacaria no censo escolar? Né? E o que você melhoraria nesse processo? Eu sempre falo, a gente sempre fala bastante sobre a gestão participativa por causa disso, porque às vezes a gente, coletando uma opinião aqui, coletando outra opinião, a gente consegue melhorar muito um processo, né? Então, assim, dentro do censo escolar, o que você acha? Qual é a principal vantagem dele? E o que você acha, o que você melhoraria? Porque você que trabalha, você que responde, que está trabalhando diretamente com isso, às vezes você tem às vezes não, você tem uma visão diferente de quem só vê o formulário, mas não trabalha com ele, né, professora? Temos a Nayara, ainda da questão 2, ela é de Nova Mamoré, um abraço aí para o Polo de Nova Mamoré. Diz o seguinte, o censo escolar é um levantamento de dados e informações educacionais do âmbito nacional e é realizado anualmente.
Os dados colhidos teve como referência a data base 27 de maio de 2015, ou seja, todos os dados que foram registrados estão de acordo com essa data. Se um aluno estava na minha escola no dia 27 de maio, ele entrará no meu censo. Se ele for transferido, entrará no censo da escola que está frequentando. Muito bem, Nayara. O censo escolar faz o mapeamento da educação no Brasil, traçando o perfil das escolas, dos alunos, dos profissionais e turmas escolares. É através desse censo que a escola recebe determinados recursos, livros escolares, Provinha Brasil. Então, a Nayara, ela fez todo um apanhado, né? Ela definiu muito bem, pela experiência que a Nayara tem lá em Nova Mamoré, do trabalho que ela tem com o censo escolar. Quer dizer, ela já deu uma contribuição maior. Né? Pela vivência que ela tem. É isso que a gente gosta, ela até né? citou que a gente tem uma data limite, né, professora, para enviar. Depois que envia, se tiver alguma correção para ser feita, tem 30 dias ainda para fazer uma determinada correção. Então, assim, muito interessante mesmo, Nayara, ressaltar esses prazos, né? Porque quando a gente fala assim de censo, para quem não tem conhecimento, não é assim, durante o ano inteiro eu vou enviar a informação. Não funciona assim. A gente tem um prazo para enviar isso. Uma data base, né? É, uma data base. E daí a gente depois tem um prazo para correções, porque acontece, né, de ser enviado alguma informação que não esteja correta, ou às vezes ter que retificar alguma informação. Então, assim, é muito importante a gente ter ciência também, que a gente tem um prazo depois para corrigir alguma informação que tenha sido enviada de maneira errada, né? O Odair de Costa Marques, ele deu contribuição na questão 3. Ele diz o seguinte: as vantagens do censo escolar é de que com esse programa temos muitas informações sobre as escolas, tais como quantitativo de alunos que estão nas escolas, perfil dos estudantes, entre outros. Eu melhorei nesse processo os dados apresentados no ano corrente, pois muitas das vezes recebemos todos os recursos voltados pelos dados informados no censo do ano anterior. Eu concordo com o Odair. Eu acho que deveria ter um processo de você fazer um cruzamento de dados que são fornecidos no ano anterior, para que, de repente, por exemplo, numa escola em que teve sobra de livros, eu pudesse ter esse registro e eu pudesse fornecer para outra escola, né, que está com déficit. Quer dizer, a gente fornece um dado já estagnado do ano anterior e a gente tem que conviver com esse dado pelo ano inteiro. Né? Então, principalmente quem sofre com isso, não só a merenda, né, que também é baseado no censo, quem sofre é a merenda, quem recebe merenda, quem não recebe livro didático. Então, fica realmente um problema muito grande, porque os dados ficam ali, forneceu, pronto, acabou, e a gente tem que conviver o ano inteiro. Eu concordo com o Odair. Se a gente pudesse ter um cruzamento de dados, né, uma informação que pudesse ser no decorrer do ano, para poder, digamos, ter um repasse, né, para essas escolas que não receberam a quantidade certa, né, para poder melhorar. E é interessante porque no começo da nossa disciplina a gente conversou bastante sobre planejamento. E eu falei para vocês o quê? Para vocês terem o interesse de vocês fazerem o planejamento pessoal de vocês, porque vocês vão começando a ter um conhecimento, uma intimidade maior com isso. Aí vocês começam a ver o planejamento de empresas, do setor público também, aí vocês já começam eu sei o que é isso, eu faço também. E eu lembro que teve uma aluna que falou que a principal dificuldade era o quê? Quando surgiam imprevistos, né? Então, e é isso que acontece, o que a professora acabou de falar. Muitas vezes, como o nosso orçamento ele é anual, então acontece isso. Se acontecer um imprevisto, a gente tem que conviver com esse imprevisto pelo ano inteiro. Isso é um problema mesmo, né? Por isso que eu achei muito interessante quando essa aluna comentou isso, que ela falou, eu faço um orçamento, eu faço um planejamento e surge um imprevisto. Eu até comentei que eu também tive um imprevisto e tive que lidar com ele, mas a gente acaba dando um jeitinho e consegue, né? Mas assim, dentro do censo acontece a mesma coisa, pode acontecer um imprevisto, uma falha, e a gente acaba tendo que conviver com ela pelo ano inteiro, né? Temos ainda, lá em Ouro Preto, no Polo de Ouro Preto, a Elzimar, a tutora, disse que está havendo uma discussão, que bom, né? A discussão, né, do Polo, né? Diz o seguinte: acreditamos que o censo escolar é de suma importância para as informações sobre os alunos, escolas e as condições das instituições em relação ao oferecimento de escolarização e atendimento complementar.
além de servir estatisticamente para os projetos de políticas públicas. Acreditamos faltar inserir no censo outros funcionários além dos docentes, porque nós temos ainda diretores e docentes, secretário e diretor, como secretário-diretor, né? Falta inserir vice-diretores, orientadores, supervisores e todos os funcionários da escola, quer dizer, não só citar o professor e gestor, mas os outros funcionários, os demais funcionários. Tá vendo? Como que essas opiniões, elas agregam muito valor, porque às vezes muitos processos podem ser melhorados, né? Na visão como é o nome? Aqui não falou a discussão do polo. A discussão do polo. E a Eusimar, que é a tutora, que nos forneceu essa... Exatamente. Então, ela acha o quê? Que não deveria constar só o nome do gestor, e sim de todos os profissionais que estão atuando na instituição, né? Então, muito interessante essa ideia. Temos mais alguma contribuição? No momento, não. A gente está ainda aguardando mais. A nossa questão 4. Olha só. Essa questão 4, pessoal, o intuito dela é englobar toda a nossa disciplina. Sobre tudo o que nós conversamos durante a nossa disciplina de contabilidade, que ela envolve os recursos, como disse a professora Andréia, a gente não faz nada se a gente não tiver recursos, a gente não consegue melhorar, porque a gente precisa, né, desses recursos para a gente melhorar a infraestrutura da escola, melhorar o laboratório, melhorar o ensino, capacitação, né? Então, assim, sobre tudo o que nós vimos aqui, falamos sobre os programas, olha só essa questão. Se você fosse designado para criar ou melhorar, gente, não precisa especificamente criar um processo. A gente pode melhorar algum que na visão de vocês não esteja bom. 2 processos dentro da educação. Quais você escolheria? E justifique. Então, assim, se você fosse escolher dentro da educação 2 processos para você ou melhorar, no caso 2 processos que já existem, ou algum processo que não existe ainda e você criaria, quais processos você destacaria aqui e por quê? Temos alguma contribuição? Ainda não, mas eu acredito que são tantas as coisas, são tantos os setores, as melhorias que as pessoas queriam realizar, que estão querendo ainda enumerar, né? Ou estão querendo selecionar as melhores. Eu acredito que seja o motivo da não envio ainda, mas eu acredito que vai vir, né? Os polos podem, em que setor, em que área, né? O que você acredita que se você fosse por um dia, você pudesse realizar as melhoras que a educação precisa? Onde você iria primeiro, né? São tantos algo que precisa ser melhorado. Eu conversei com uma professora esses dias que ela falou que ela gostaria muito que a escola dela tivesse um investimento maior nessa parte do esporte, né? Porque um incentivo maior para o esporte. Então ela falou, no caso, que era um processo, a conversa até surgiu daí, que era um processo que ela melhoraria dentro da escola dela, que ela queria que tivesse um investimento, um foco assim maior no esporte, né? Que é muito interessante. Pode ser que na sua escola esse investimento tenha sido aplicado, então você destacaria outro processo. É igual a professora falou, a gente tem inúmeros processos dentro da educação, né? Mas é que eu acho muito interessante a gente fazer esse confronto de opiniões, porque é daí que surgem ideias muito bacanas, né, professora? Exatamente. Então, pessoal, é muito importante mesmo, assim, a contribuição de vocês aqui. Confesso para vocês que essa era uma questão, assim, que eu estava muito curiosa para saber a opinião de vocês. Então, não deixem de contribuir aqui, o polo, que é Ouro Preto agora que destacou, que estava em discussão, reúne umas informações aí dos alunos do polo de vocês, para passar aqui uma resposta para a gente. A professora falou que são muitos, por isso que a gente quis focar assim, por exemplo, vamos escolher 2, porque senão às vezes tem muita coisa, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser melhorada, Eu né? melhoraria, eu vou dar minha opinião, eu acho que o professor sofre muito pela carga horária que ele desempenha na escola, né, que ele desenvolve. O professor está trabalhando 3 horários para poder manter um padrão de vida aí, que ele consiga, né, sustentar sua família. Então, a carga horária do professor, eu acho que deveria ser diminuída, mas não com diminuição de salário, claro, né? A gente precisaria ter um bom salário
para não precisar trabalhar o dia inteiro e entrando pela noite, né? Ficar mais com a família. E o professor, ele não teria que ser obrigado a planejar dentro da escola. Muitas vezes o professor, não, você tem que planejar dentro da escola. O professor teria que planejar onde ele achar mais confortável para ele. Se for em casa, se for na casa da mãe, eu acho que o professor, se ele tivesse uma carga horária de um expediente apenas, com um salário confortável, e ele pudesse planejar suas atividades onde ele achasse que deveria, eu acho que com certeza ele iria mais feliz para o trabalho, né? E ele iria, eu acho que a escola fluiria melhor. Então, acho que o foco seria mais no professor. E um ponto forte que eu vejo nessa sua opinião, professora, é que muitas vezes a aula se tornaria melhor, né? Sim. Porque você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de conforto para você elaborar uma aula, você consegue ter, às vezes, muitas vezes, quando a gente não faz as coisas correndo, a gente consegue ter, assim, um jeito assim melhor de fazer uma aula, uma coisa mais agradável, que venha tipo a despertar o interesse também, um interesse maior dos alunos, né? Para ser feito isso que a professora falou, diminuir carga horária, então a gente precisaria o quê? Ter um planejamento para ter mais professores dentro da escola, porque quando a gente diminui a carga horária, para não prejudicar os alunos, a gente tem que ter o quê? Tem que ter mais profissionais em sala de aula. Então, assim, é uma mudança que ela faria, né? Temos alguma Temos a contribuição da questão 3, Nayara, de Nova Mamoré. Ela diz o seguinte: uma das principais vantagens do censo é que você destaca a realidade de cada escola, o que ela tem e o que ela não tem, do que ela precisa e etc. Destaco aqui, como sugestão de melhorias, um planejamento mais elaborado com as datas de aberturas e funcionalidade do sistema Educacenso e a volta dos relatórios gerenciais para as secretarias de educação durante o cadastramento dos dados da primeira etapa, pois o ano de 2005 regrediu no censo escolar. Não houve relatórios gerenciais, né, que é uma boa contribuição, não dava para verificar todas as escolas de uma única vez. Era necessário entrar na escola, por escola, para analisar o andamento do cadastramento dos dados, né? Veja bem, a realidade que ela vivencia, que a gente só tem conhecimento quando nos fornece essa informação. A aluna trabalha na CEMED de Nova Mamoré, realizando o censo escolar de 44 escolas rurais e multisseriadas, e dando apoio a todas as escolas e polos. Portanto, verificou-se essa dificuldade. Também não tinha comparativo de 2014 e a equipe gestora não cumpria de início e término, deixando as escolas perdidas nas datas. Neste momento está aberto a retificação do censo escolar até o dia 4 de novembro e devido a muitos problemas na primeira etapa, as escolas têm muitas pendências para retificar, né? Então essa é a realidade da Lidiane, da cursista Nayara. Acredita que outra melhoria seria aprimorar a cada ano e não querer mudar todo o sistema e ficar como ficou esse ano, um sistema que não funcionava. Quer dizer, em vez de mudar todo, né, melhorar algumas partes, alguns setores e favorecer, claro, com certeza, aí o fornecimento dos dados. Então, né? A gente comentou durante a nossa aula sobre ter que retificar informações, né? E quando a pessoa ela tem uma sobrecarga tamanha de atividades, a probabilidade dela cometer um erro, uma falha na hora de coletar a informação é grande, porque ela tem muitas informações para fazer. Chega uma hora que a gente fica até meio zonzo, né, professora? Então, assim, isso é um ponto que tem que ser melhorado mesmo, não pode sobrecarregar tanto uma pessoa só para fazer esse trabalho, e esse também é um ponto de vista meu, e eu acredito que da maioria de vocês. Temos mais alguma contribuição? Não, é só assim, complementando aí a questão da minha opinião sobre a questão da carga horária dos professores, né? Eu sou supervisora de uma escola, então trabalho diretamente com o professor. Então vejo que a escola, os profissionais estão adoecendo, estão realmente ficando muito sobrecarregados. Então, ninguém quer abrir mão, né, do seu padrão de vida, ninguém quer deixar de trabalhar um horário para poder ter uma queda no salário, diminuir seu padrão de vida. E eu acho assim que se a gente tivesse um profissional mais valorizado como professor e funcionários em geral, não só o professor em sala de aula, mas os funcionários da educação, porque a gente tem um problema muito sério com o baixo salário não só do professor, mas de todos os profissionais da educação.
Eu acho que todo mundo contribui, né? Agora, o professor ele tem uma carga horária, né, dobrada, ele tem que muitas vezes planejar na escola e às vezes não tem nem espaço para esse professor planejar. Eu acho fundamental o planejamento, claro, mas eu acho que a gente tinha que deixar a critério do professor esse planejamento, mas que ele cumprisse, claro, também o que é determinado pela instituição. Então, eu acho assim que se a gente tivesse uma carga horária boa para o professor, um horário apenas em sala de aula, que a gente, mais que isso, a gente fica cansado, a gente fica realmente não produz o que deveria. Um salário digno para todos os profissionais, eu acho que a gente poderia melhorar 90% dos problemas que acontecem na educação hoje. Exatamente. Quando nós falamos muito de planejamento, a gente estava falando de um bom planejamento. Um planejamento que é feito às pressas, de qualquer maneira, não serve. A gente tem que sentar, focar, coletar esses dados para a gente fazer um bom planejamento. O Ouro Preto, Aline, deu na contribuição 4 a seguinte a resposta. Valorização dos profissionais da educação, né, o que a gente acabou de falar, digo, todos da educação, não só professor, todos da educação, e pela educação com avaliações da produtividade, muito bom, viu, o pessoal de Ouro Preto, né, não é só reduzir carga horária, aumentar salário, e tem que ter avaliação também, como é que ele está produzindo, como é que ele está desempenhando seu trabalho, a produtividade da instituição, com bonificações e reconhecimento da sociedade, a formação continuada das escolas, modelos para as escolas que buscam melhoria. Uhum. É isso aí, pessoal. Então, assim, agradeço a atenção de todos vocês, estudem bastante, na próxima aula a gente vai dar uma revisada, uma passada na nossa disciplina, aí já é a prova de vocês. Então, assim, muito obrigado pelas contribuições, vamos lutar para chegar num ponto um ponto que fique bom para a sua escola, né, para o nosso município, para o nosso estado, né, e assim, aguardo todos na próxima aula, que é a nossa revisão. Muito obrigado, professora Andréia. Obrigada, professora Aline, obrigada a todos. Até a próxima aula.